Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com o modelo do neurônio perceptron de Rosenblatt, que foi aquele desenvolvido por Frank Rosenblatt para contornar uma das limitações do neurônio McCulloch-Spitz, que era justamente o fato de não ter o viés e, portanto, não ser capaz de processar entradas que tinham valores zerados, mas que resultavam em ativação. Então, a aula de hoje vem justamente para a gente trabalhar o aprendizado. É interessante notar que esse é o neurônio, tá? Então, nosso conjunto de treinamento, só recapitulando, ele vai ter 2 exemplos. Ele vai ter o exemplo 2 e 2, só que esse exemplo aqui é uma entrada, é como se fosse um vetor com 2 atributos, certo? Cuja saída respectiva é o 1. Esse dataset também tem outro exemplo. Lembra, o tamanho das entradas vai sendo igual, então a gente vai ter outro exemplo, que é com 4 e 4, cuja saída respectiva é 0. Lembrando que só estou notando em pé, mas a saída dele é horizontal. Ele é um vetor linha. Tá. Como é que nós vamos usar algumas denominações para facilitar a gente chamar esses exemplos? Esse exemplo aqui é o x1, assim, ó. E essa saída é a saída desejada para o exemplo 1. Então, é o y desejado do caso 1. Esse outro segundo exemplo aqui eu vou chamar de x2. Esse aqui é o y desejado para a saída 2. Quanto a essa coordenada aqui, que é a primeira, eu vou chamá-la de x1, certo? E essa segunda aqui eu vou chamar analogamente de x2. Quer queira aqui ou aqui, só lembrando a primeira coordenada x1, a segunda coordenada x2. Uma das coisas que a gente sabe é que no neurônio perceptron de Rosenblatt, a gente tem um peso a mais, que é o que nós chamamos da entrada do viés, para evitar que a entrada não dispare em determinados cenários, né? Assim, eu vou ter as entradas que eu já tinha, o x1 e o x2, com seus respectivos pesos, certo? Eu tenho aqui, só denotar o sentido, x1 associado ao peso W1, entrada x2 associada ao peso W2. Isso aqui seria se a gente estivesse usando um neurônio McCulloch-Spitz. Aqui uma função de ativação e aqui a saída que o neurônio produz para essa entrada que é o Y. Como o nosso neurônio é o perceptron de Rosenblatt, eu vou adicionar aqui uma entrada a mais, que vou chamar de x0, ela é o viés. E ela assume o valor fixo. x0 é menos 1 e associada a ela tem o seu peso W0. No processo de treinamento desse neurônio, a gente tem que ainda, no processo de utilização desse neurônio, a gente precisa inicializar os pesos, inicializar uma função, uma taxa de aprendizado. Mas antes de mais nada, a gente precisa primeiro definir qual a função de ativação. Vai ser função degrau, certo? Função degrau. Com θ igual a 0. O que é que isso significa? F de U vai ser igual a 1 quando U maior igual a θ. Aí houve disparo. 0 se U for menor
que θ, a gente tem, portanto, aqui a função de ativação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que esse neurônio, no caso, vai precisar aprender sobre esse problema. Vamos imaginar que a gente esteja escolheu aleatoriamente o valor de peso inicial. Nosso conjunto inicial de pesos vai ser W0. Observe, eu tenho que ter 3 pesos, W0, W1 e W2. Vamos supor que a gente escolheu esses 3 valores aleatoriamente e eles são esses aqui. Os pesos são números pertencentes ao conjunto dos reais, tá? Assim, nós temos os pesos, deixa eu só acompanhar meu exemplo, menos 0,5441. A gente vai se condicionar a usar 4 casas decimais após a vírgula. 0,5562 e menos 0,4074. Pronto. Vamos entender por que a gente precisa aprender. Vamos observar esse problema a partir do conjunto de aprendizado e vamos notar que esse problema é um problema de simples resolução porque ele é um problema linearmente separável. É o seguinte, você vai imaginar que eu tenho aqui o plano cartesiano, esse aqui seria x1, primeira coordenada, segunda coordenada. E eu tenho 2 pontos nesse plano. O plano 2, cuja saída é 1. Então, eu vou representar esse 1 aqui por um quadradinho vermelho. E eu tenho outro exemplo nesse conjunto de dados, que é o 4, 4. 4, cuja saída associada é 0. Então, eu vou representar ela por uma bolinha azul, denotando uma classe diferente. 4 e 4, uma bolinha aqui azul. Esse dataset é pequeno, a dimensionalidade dos atributos também, cada um tem 2 atributos. Então, basta que eu encontre uma reta qualquer, por exemplo, essa daqui, que separe o problema em daqui para cima, todas as saídas são zeradas, daqui para baixo, todas as saídas são ativadas. Observe que existem infinitas soluções para esse problema, certo? Todas elas são retas. Nosso objetivo é que esse modelo seja capaz de prover pelo menos uma dessas retas que separa o problema para todos os elementos do conjunto de treinamento. Só que, será que eu preciso mesmo aprender? Então a pergunta é, há necessidade de treinamento nesse cenário? E aí a gente vai olhar como esses valores de pesos se comportam para essas entradas. Então, vamos avaliar aqui a necessidade de aprendizado. Se há necessidade ou se não há. Essa é a pergunta que vai nos guiar agora. Ou se esses pesos já estão bons e eu não preciso fazer nada, né? Também teria essa possibilidade. Eu vou checar qual a saída desse neurônio para as entradas que eu tenho. Então, vamos pegar primeiro para x1, o par, e a sua respectiva saída, y desejado de 1. Eu vou olhar, vou colocar essas entradas, vou fazer a soma ponderada, vou olhar aplicar a função de ativação e vou olhar o resultado. Se o y previsto pelo neurônio for igual a isso aqui, tá tudo certo. Então, a gente vai calcular o que é o somatório de igual a 0 até 2, xi, wi. No nosso caso, o é x0, w0, mais x1, w1, mais x2, w2. Aí agora eu vou substituir os valores. x0 é menos 1. W0 é o primeiro peso, menos 0,5441. X1, 2, W1, 0,62. E X2 também é 2, W2 é
menos 0,4074. Vamos fazer as continhas. Menos 1 menos com menos dá mais, então eu tenho 0,5441. 2 vezes 0,5562 me dá 1,1124. 1,1124. Mais com menos dá menos, 0,8148. 8148. Somando isso aqui, eu vou ter 0,8417. Calculei o U, calculei a soma ponderada, vou calcular agora o F de U, que nada mais é do que o Y, que seria F de 0,8417. Observem, 17. Observe, esse valor aqui é maior que zero, portanto, o y previsto é igual a 1. E eu chamo aqui a atenção para vocês, note, y de, para o exemplo 1, perdão, é igual a y, porque 1, que é o que está lá no dataset, também é igual a 1, e não há erro. Ou seja, se eu tivesse só esse exemplo no dataset, esses pesos estavam bons. Mas eu tenho que satisfazer múltiplos exemplos ao mesmo tempo. Tenho que olhar agora como esses pesos se comportam para o meu segundo exemplo do conjunto de dados. Então, eu vou fazer para x2 agora, é o somatório de i igual a 0 até 2, xi, wi. No nosso caso, eu tenho menos 1, que multiplica 0,5441, mais 4, que multiplica 0,5562, deixa eu mover para cá, que multiplica 0,5562, só parentesar aqui para ficar organizado, mais 4 menos 0,4074. Vamos fazer as continhas. Menos com menos dá mais, então eu tenho 0,5441 mais 4 vezes 0,5562, que me dá 2,2248, mais com menos dá menos 1,6296. Somando tudo isso, eu tenho 1,1459. Nesse caso, aplicando a função de ativação y, é igual a f de u, que é f de 1,1459. 1,1459 é maior que zero, portanto, a saída prevista é igual a 1. Assim, note, YD2 é diferente do Y que foi previsto, porque 0, que era o que tinha lá no meu conjunto de treinamento, é diferente de 1. Então, embora esse conjunto de pesos satisfaça um exemplo, esse primeiro aqui, esse segundo há erro e evidencia que esse conjunto de pesos não está adequado, porque com isso há erro. Meu objetivo agora é, a partir desse conjunto de pesos, certo? Inicial, a partir desse conjunto de treinamento, tanto quanto as entradas, tanto quanto das saídas, é usar isso tudo para descobrir novos pesos para o neurônio, de modo que ele possa prever corretamente os dois exemplos que estão aqui no conjunto de treinamento. Tranquilo? Então, agora vamos pensar no treinamento desse neurônio. O algoritmo de treinamento ele é bem simples, ele só tem
4 passos e a gente vai conseguir aplicar já agora. Então, o algoritmo de treinamento do Perceptron de Rosenblatt, ele é caracterizado da seguinte forma, do Perceptron. Vamos colocar aqui os passos desse algoritmo. O primeiro, escolha uma taxa de aprendizado. Essa taxa chama-se eta. Escolha eta, vírgula, a taxa de aprendizado. Essa taxa de aprendizado, ela tem que ser bem pensada. Por quê? Porque ela vai dizer a velocidade com que a gente vai em direção à solução. Se nós escolhemos um valor de eta pequeno, a gente vai ter demora na convergência. Se eu escolher um valor de eta muito grande, eu vou ter um treinamento muito instável. Então, a gente vai ter que ponderar essa escolha. Então, o próximo passo do algoritmo é inicie o vetor de pesos. O vetor de pesos W0 aleatoriamente. Isso a gente já fez anteriormente. Esse vetor de pesos não era bom, aleatoriamente. Então, terceiro, vamos ver as previsões, né? Ajuste a regra de atualização de pesos para todo mundo do conjunto de treinamento. Então, aplique a regra de atualização de pesos. Quem é essa regra de pesos? Essa regra é dada assim, ó. O peso n mais 1 é dado pelo peso n mais um ajuste. Esse ajuste é uma pequena variação chamada delta do vetor n, ou seja, para eu obter o próximo vetor de pesos, eu pego o atual e aplico um ajuste. Por causa desse ajuste, essa pequena variação, essa regra tem, em função da letra grega que é utilizada aqui, é a regra delta. Só que essa regra ainda não diz como me ajustar. Ela só diz varia um pouquinho em relação ao vetor de pesos que você tem. Então, só detalhando, ela é obtida da seguinte forma. Mais taxa de aprendizado, certo? Erro. O xi que você está utilizando. Mas quem é o erro? Só detalhando mais, wn mais n é o y que você deseja, certo? Para a entrada i, menos o y que a rede foi capaz de obter. Se os dois forem iguais, um menos o outro vai dar 0 e não tem ajuste. Mas quando a rede errar, eu tenho que fazer esse ajuste em função dessa entrada, certo? Esse aqui é o componente relativo ao erro. Deixa eu só enfatizar um pouco mais. Relativo ao erro. E esse aqui vai me dar a direção do ajuste de pesos. Direção do ajuste. Para onde eu vou empurrar esse vetor. E essa daqui é a taxa, é a intensidade que eu vou na direção certa para corrigir o erro. Uma pergunta que vocês devem estar é por que não vai com velocidade total? Porque eu não tenho só um exemplo no conjunto de treinamento, eu tenho que balancear o aprendizado de todos os exemplos do conjunto de treinamento. Por isso que não pode ter tanta essa aí com tanta sede ao pote. Então, aplica a regra de atualização de pesos para todos os pares em gama, que é o conjunto de treinamento. Você vai ficar fazendo isso até que não tenha mais erros.
Repita o passo 3. Repita o passo 3 até que é igual a 0 para todos os elementos em gama. Tá. Feito isso, temos aqui então um processo claro de como vamos realizar esse ajuste no neurônio. Então, olha só, já está claro como nós vamos fazer. Toda vez que a gente executar o passo 3 para todos os pares do conjunto de treinamento, a gente vai chamar isso de uma época. Então, época é quando eu corrijo, atualizo o vetor de pesos para todos os pares do meu conjunto de treinamento. Uma coisa que está pendente ainda é a escolha da taxa de aprendizado. E essa escolha da taxa de aprendizado, ela é baseada em valores empíricos. Normalmente, para esse tipo de problema, a gente vai seguir uma sugestão da literatura. O que a literatura sugere? Que a escolha é uma sugestão, não é uma imposição. A escolha dieta, escolha da taxa no seguinte intervalo, da taxa de aprendizado no intervalo, nesse intervalo aqui, ó, entre 0,1 nesse caso e 0,4. Nós vamos escolher para cá, para o nosso cenário. Para o nosso cenário, a gente vai adotar eta igual a 0,1. Vamos devagar, mas a gente chega lá. Então, feito isso, nós vamos executar a primeira época. Primeira época tem duas partes. Apresentar o exemplo 1, corrigir o vetor de peso se tiver, aplicar o exemplo 2, corrigir os pesos se for preciso. Então, eu vou chamar aqui a atenção para vocês que nós estamos executando para x1 assim, yd1 e depois a mesma coisa para x2, yd2. E lembrando, não é só para x1, yd1, é com o vetor de pesos que eu tenho, com w0. Certo? Que foi quem a gente definiu anteriormente. Y igual a 0, 2, xi, wi. Na verdade, esse é o mesmo cálculo que a gente fez anteriormente. 0,5441 mais 2, que multiplica 0,5562, mais 2, que multiplica menos 0,4074. Resolvendo isso, igual a gente teve anteriormente, a gente teve 0,8417. Y igual a F de 0,8417, que isso é igual a 1. Beleza. Então, eu tenho aqui a previsão, eu tenho a entrada, eu tenho a saída desejada e a saída obtida. E agora eu vou aplicar a regra delta para obter W1. Então, quem é W1? O vetor de pesos 1 é o vetor de pesos 0 mais eta, certo? O erro x1, que é quem é que eu estou olhando do meu conjunto de dados agora. O meu vetor de pesos original é menos 0,5441, 0,5562, 0,5562, menos 0,4074. Mais eta. Quem é eta?
taxa de aprendizado que a gente fixou, 0,1. Quem é o erro? É YD1, 1 menos Y previsto. Só lembrando que eu vou colocar aqui, ó, YD1, que é o desejado, menos o obtido. Obviamente que 1 menos 1 dá 0, né? E aqui o vetor x, que seria menos 1, 2 e 2. Assim, nós temos que 1 menos 1, isso aqui vai a 0, né? Porque essa diferença aí é trivial. E eu tenho que, como o neurônio não errou essa previsão, não precisa de ajuste no peso. A gente vai para o peso 1, mas ele é igual ao peso 0. Feito isso, eu vou pegar W1 e vou fazer a mesma coisa, só que agora com x2, W2. Então, U é o somatório de 0 até 2, xi, wi. Na verdade, como W1 é igual ao W0, a gente teve o mesmo cenário que a gente teve anteriormente, né? Nesse caso, eu vou resolver direto, colocando apenas o valor que a gente calculou antes, naquela hora se havia aprendizado ou não. E isso deu 1,1459. Y, que é igual a f de 1,1459, é igual a 1. Mas a saída esperada para a entrada menos 1, 4 e 4 é 0, então houve erro, tá? E aí a gente vai partir e ver como o vetor de pesos, que agora é o W2, vai ser modificado. Então, W2 é igual a W1 mais zeta, o erro. Vamos colocar aqui qual é o erro. Eu queria a saída 0 e obtive a saída 1. Então, olha, o sinal do ajuste vai ser negativo. E o vetor de x2 que eu tenho, que é menos 1, 4 e 4. Agora vem o ajuste. Eta é 0,1. Aqui a gente setou antes 0,1. Então, você vai ter menos 0,1 por causa desse sinal, vezes isso aqui. Então, vai dando, somando isso aqui, eu vou ter todos os exemplos da primeira época foram apresentados ao neurônio e usados para ajustar os pesos. Mesmo assim, ainda houve erro. Tudo bem. Isso só indica que a gente deve executar o passo 3 novamente e seguir para a próxima época, segunda época. Pego o exemplo 1 para x1, yd1 e o último vetor de pesos que eu tenho, que é o W2. Eu vou calcular o U, que é igual a menos 1, que é sempre o primeiro valor. Aí agora o primeiro peso é menos 0,441. Menos 0,4441 mais x2, x1, 2, o peso agora é 0,1562, mais 2, que multiplica menos 0,8074. Calculando isso, a gente tem que eu vou ter menos 0,8614. Observe. Na primeira época, os valores que eu tinha de pesos atual, que era o W0, fazia com que essa previsão fosse correta. Só que aí, na segunda parte da primeira época, houve um ajuste de pesos. Com isso, esse ajuste, para tentar acertar W2, fez com que a gente errasse agora W1, ou seja, a atualização para se adequar a W2 implicou
nisso aqui que já estava ok, em se desajustar. Então vejam que é um jogo de equilíbrio entre se aproximar de um e não se distanciar do outro. Por isso que é um processo iterativo. Com isso eu vou obter W3, que é W2 mais eta 0,1. Qual a saída desejada? 1 menos a saída obtida, 0. Quem é o x da vez? Menos 1, 2 e 2. Assim eu tenho menos 0,5441, 0,3562 e aqui menos 0,6074. Fechou aqui. Tenho então o vetor 3 de pesos. Vou fazer a mesma coisa agora com o vetor 3 e o exemplo x2, segunda parte da segunda época. É o somatório de igual a 0 até 2 de xi, wi, que é igual a menos 1. Aí agora o peso. Menos 5441 mais 4, que multiplica 0,3562, 3562, mais 4, que multiplica menos 0,6074, certo? Eu vou ter menos 0,4607. F de U é igual a, y é igual a F de U, que é F de menos 0,4607, que é igual a 0, porque isso é menor que 0. Feito isso, vetor de pesos W4 é igual a W3, certo? Mais eta 0,1. Erro. O que é que eu desejava de saída? 0. O que é que eu obtive? 0 vezes o x2, que é o exemplo da vez. 0 menos 0 dá 0, então esse termo aqui se anula e eu tenho que W4 fica sendo igual a W3, que para nós, certo? Porque a gente só para quando não houver erro e nessa época teve erro aqui sim. Então vamos agora para a terceira época. Com x1, yd1, W4, vamos calcular o U. O U era o somatório de igual a 0 até 2, xi, wi, que se traduz para nós como menos 1, que multiplica menos 0,5441, mais 2, que multiplica 0,3562, mais 2, que multiplica menos 0,6074. Somando isso aqui, eu tenho 0,0417. Dessa maneira, y igual a f de 0,0417, isso é maior que 0, portanto a saída é 1. Nesse caso, vetor de pesos W5, ele é W4 mais eta 0,1. O erro. Qual a saída desejada? 1. Qual a saída obtida? 1. Não teve erro então, né? Vezes o x1. Se você simplificar isso aqui tudo vai para 0, porque não houve erro. E o vetor de pesos W5. Tranquilo? Terminamos com o 1. Vamos agora para o exemplo 2, ainda na terceira época. Eu vou ter U, que é o somatório de igual a 0 até 2, xi, wi, que vai ser
menos 1 com menos 0,5441, mais 4, que multiplica 0,3562, 0,3562, mais 4, que multiplica menos 0,6074. Somando isso aqui tudo, a gente tem menos 0,4607. Se eu fizer y igual a f de menos 0,4607, isso aqui vai dar zero, porque esse valor é negativo. Assim, calculando W6, eu tenho que W6 é W5 mais eta, vamos colocar direto, eta, erro, valor desejado, 0, valor obtido, 0, certo? Que multiplica o x2, que é o segundo exemplo. Isso tudo vai para 0, e o vetor de peso 6 é... Observem o seguinte, nessa época não houve erro para o primeiro, nem houve erro para o segundo. Então, nós alcançamos o passo 4. Não houve erro para nenhum dos exemplos presentes no conjunto do treinamento, e isso indica que o conjunto de pesos que resolve nosso problema é W6. Então, a gente tem o seguinte, solução. Nossa solução é o vetor de peso 6, que nada mais é do que um vetor. Só que eu vou recapitular aqui o problema que a gente tinha. O problema que a gente tinha era querer encontrar uma maneira de separar exemplos de duas classes. Não esqueçam qual é o problema. Então, meu objetivo era encontrar uma reta que separasse os problemas em duas superfícies, uma parte de não ativação e uma parte de ativação. A questão é, como é que um vetor de pesos vai se relacionar com isso aqui? É que a partir desse vetor de pesos, você vai derivar uma reta. E essa reta é derivada da seguinte forma, x2, ou seja, a coordenada do eixo vertical, é o peso 0 sobre o peso 2, menos W1 sobre W2, que multiplica o x1. Então, você vai ter a seguinte reta, x2 como sendo igual a 0,8957, mais, porque menos com menos dá mais, 0,5864, que multiplica x1. Aí, calma aí, vamos agora colocar essa reta no plano, certo? A gente vai então ter que encontrar dois pontos, né? Porque com dois pontos a gente traça uma reta. Então, só para a gente brincar um pouco aqui, eu vou separar aqui em dois exemplos. Faça x1 igual a 0, esse x1 aqui. Então, você tem x2 igual a 0,8957. Então, um dos pontos que você tem é aqui, x1 sendo 0 e 0,8957. Aqui é mais ou menos 1, vai estar um pouquinho aqui mais abaixo, 0,8957. O outro ponto é faça x2 igual a 0. E aí, resolvendo isso, x1, perdão, 1,5274. Então, eu venho para cá, vou tentar traçar menos 1,5274. Vou achar que está mais ou menos por aqui. Menos 1,5274. Então, eu tenho uma reta que separa
os dois problemas. Bora tentar desenhar ela aqui usando o melhor que eu tenho das minhas canetinhas. Com isso, eu tenho essa reta aqui que separa o problema exatamente nas duas classes. Daqui para baixo seriam todos os pontos cuja saída é 1, e acima dessa reta eu tenho todos os pontos cujas saídas são iguais a 0. Então, com esse conjunto de treinamento, contendo 2 exemplos, a gente usou 3 épocas até encontrar o conjunto de pontos que satisfazia, né, uma região de separação. Vou trazer para vocês agora uma figura melhor ilustrativa, que é essa daqui, que eu construí com a ajuda de uma ferramenta mais precisa. Quando a gente plota esses pontos, eu tenho aqui o ponto 2, ele fica abaixo da reta, tá? A reta roxa é a reta que faz a separação linear, que ela é uma linha do conjunto de classes. Aqui nessa região em vermelho, todas aquelas entradas que resultarão em saídas iguais a 1, aqui em azul, todas aquelas entradas cujas saídas serão iguais a 0. Então, por meio dessa equação de reta, a gente vê claramente como esse neurônio proposto separou as regiões do problema. Além disso, eu construí para vocês aqui esse mesmo exemplo detalhado em um PDF com as continhas, certo? Onde vocês podem acompanhar e revisar, porque isso também vai ter total relação com o nosso projeto prático, que vai tratar da implementação da versão algorítmica disso, mas eu só vou falar um pouco mais a respeito desse projeto na próxima aula.